Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo, Pastor Olavo Amaral. Muita alegria e satisfação que eu te recebo aqui para mais um conteúdo para que você possa deixar a sua opinião. Sem perda de tempo, venho trazendo um vídeo que me chamou a atenção e do meu amigo Pastor Giovanni Dias. O link do canal dele vai estar aqui na descrição para você conhecer o Ministério do Servo do Senhor, ativar o sininho de notificação. O Senhor está avisando o seu povo, o Senhor está alertando. E o que o pastor Giovanni vem falando é sobre algo que devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Preste bem atenção, se você gostar deste conteúdo, deixe o teu joia, comente, você vai estar fortalecendo o canal. Aqui embaixo vai direto para um grupo de WhatsApp que lhe oferece um mini curso escatológico e de graça o book da Agenda 2030, coisa boa do céu. Se eu fosse você, procuraria, você vai gostar. Preste bem atenção no que o pastor Giovanni vem falando sobre falso profeta e quem ele é. Preste atenção. Hoje eu estou aqui, mais essa tarde, mais esse dia, né, que o Senhor nos concede. E como sempre eu digo, para anunciar aqui as boas novas. E quais são essas boas novas, pastor Giovanni? As boas novas é que Jesus está prestes a voltar, né? E sempre eu costumo dizer, né, que todas as informações que eu trago aqui tem como proposta levar esperança. E a nossa esperança, ela é viva, ela é real. A nossa esperança, ela foi morta, mas no terceiro dia ressuscitou. Venceu a morte, vive, reina e reinará para todo sempre. E quando falamos aqui de Apocalipse, né? Quando falamos de escatologia, é motivo de você ter esperança e alegria, porque quando falamos de tudo isso, estamos mostrando para vocês que Deus, através de Jesus, está no controle de todo esse cenário que estamos vendo e que vamos contemplar nos próximos meses e semanas. Deus estará no controle da abertura do primeiro selo, que dará acesso ao governo único nessa terra. Deus dará acesso a todos os cavaleiros que ali estão descritos nos 4 primeiros selos. O cavaleiro branco, o vermelho, o preto, o amarelo e depois também as taças, depois também, né, as trombetas. Ele estará no controle de tudo. Então eu não tenho que temer, porque não é o diabo que vai fazer nada, mas sim o nosso Deus. E para isso, vou estar aqui hoje tratando de um assunto muito importante com vocês, que trata a respeito do que eu chamo de a besta que subiu da terra, tá? Ou o falso profeta. Porque assim como muitas pessoas estudam, pesquisam, se informam para saber quem é, ou quem será, ou quem pode ser o anticristo, tá? Antes do anticristo vem o falso profeta, que é a besta que subiu da terra. E o anticristo, ele tem, na pessoa de João Batista, uma imitação. Ele imita a pessoa de João Batista através do falso profeta, que vem preparando o caminho para o anticristo. Então eu e você temos que estar muito atentos, muito mais de olho, muito mais voltado a quem poderia ser o falso profeta. Existem muitos falsos profetas, mas quando eu digo o falso profeta, é em específico aquele que estará preparando de maneira descarada mesmo o caminho para o anticristo. Estará levantando a sua bandeira, estará levantando e defendendo todas as suas ideias, planos e projetos, né? E quem é essa pessoa hoje que nós temos assim visto com os nossos olhos, que tem uma influência mundial no sistema religioso e que está trabalhando de maneira acirrada para o governo do anticristo e a implantação desse governo? Não resta dúvida nenhuma para as pessoas que estão acompanhando as informações que é o Bergoglio. E eu vou estar falando hoje e trazendo evidências mais fortes ainda de que ele é um fortíssimo candidato ao falso profeta, aquele que vem antes do anticristo, aquele que prepara o caminho. Porque para mim e para você como igreja, mais importante do que saber quem é o anticristo é saber, entender e discernir o falso profeta, a besta que sobe da terra, tá joia? Então nós vamos falar o quê?
que esse trabalho do falso profeta, através da Igreja Católica, ele inicia-se já há muitas décadas atrás. Aliás, nós vamos ver o primeiro cisma com profundidade dentro do sistema religioso da Igreja Católica através de Martinho Lutero, né? Mas agora, de uma forma mais recente, que podemos ver assim de uma maneira clara, todo o preparativo para a implantação do governo do Anticristo está iniciando-se na década de 60, com o Concílio Vaticano II. Foi ali que começou a degringolar de forma cabal a Igreja para trabalhar de maneira descarada para a implantação do governo do Anticristo. Então nós vamos estar falando aqui, talvez não tudo nessa live, mas nessa live, em outras lives, a respeito do que é o Concílio Vaticano II. Qual foi a intenção desse concílio? Quem é o Papa que estava na época, lá na década de 60, no início da década de 60, quando aconteceu o Concílio Vaticano II? O que é que promoveu dentro da Igreja Católica o Concílio Vaticano II? Né? E nós vamos entender o porquê que hoje estamos aí com um Papa, né? Nós estamos não, né? Eles estão com o Papa aí como o Bergoglio, que trabalha de maneira descarada. Vocês vão perceber que para o Bergoglio estar fazendo tudo que ele está fazendo dentro da Igreja Católica, não foi do dia para a noite, tá? Então, de uma maneira mais direta, as ações começou, né, na década de 60, a partir do Concílio Vaticano II. Isso também criou um racha dentro da Igreja Católica, né? A partir do Concílio Vaticano II, surgiu inclusive um segmento que está crescendo muito dentro da Igreja Católica, que se chama sede vacantista. Depois eu vou explicar para vocês o que são os sedes vacantistas. Inclusive os sedes vacantistas, eles não reconhecem o Bergoglio como Papa. Eles sabem que o Bergoglio está aí divulgando dentro da Igreja Católica, a partir do Vaticano, uma religião pagã, tá bom? Então, antes de eu entrar aqui nos temas aqui interessantes, inclusive que eu vou falar aqui também do ato de quase beijar os pés do Klaus Schwab, nesse fórum que teve de Davos agora, né, há mais ou menos um mês atrás, nós vamos estar falando também das infiltrações que aconteceram dentro da Igreja Católica, a ponto de ter um Papa como que aí hoje está, tá bom? Mas antes, gente, deixa eu pedir para você que chegou, não deixou o seu like, talvez você esqueceu, né, de deixar o like. Olha aí, vocês com certeza vão me ajudar a fazer essa live, hein? Comenta bastante que eu quero a participação de vocês para me ajudar a fazer essa live. Então deixa o teu like, compartilhe agora, tá? O teu like, pastor, eu não consigo compartilhar, não sei compartilhar. Só o teu like já ajuda muito. Não esqueça de deixar o teu joinha para cima. Tem gente que nem sabe o que é like, né? Like é o joinha para cima ou para baixo, independente, para cima ou para baixo, o importante é você deixar o teu like aí, o teu joinha, tá bom? Comenta bastante também, compartilha no Facebook, no Instagram, no X, no WhatsApp, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Conforme eu coloquei aí na capa, na thumb, né? Esse cara é maligno. Vou falar sobre o envolvimento dele com os senhores do mundo, tá? Por que eu trouxe essa informação? Porque todo mundo ficou admirado com a atitude do Bergoglio, mandando uma carta oficial para o presidente, para o CEO do Fórum Econômico Mundial. Sabe, todas as pessoas sabem, qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sabe que o senhor Klaus Schwab, ele é uma personificação de Satanás nessa terra. As suas ideias e os seus planos, os seus projetos são malignos, tá? Sim, malignos. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento, só de olhar, né, para a cara do Klaus Schwab, já dá para ver a malignidade personificada naquele semblante. As ideias, os projetos desses homens são os projetos mais terríveis e malignos para a humanidade. Eles se reúnem anualmente nesse fórum com o propósito de, entre aspas, desenvolver planos e projetos para a humanidade, para os seres humanos, para a política mundial e por aí vai. Se você vê, né, a carta de proposta
do Fórum Econômico Mundial, você vai falar, não, pastor, mas é impossível que esses caras estejam a serviço de Satanás. É impossível, pastor Giovanni, que esse senhor Klaus Schwab é tão maligno dessa forma. Sim, é maligno. Esses caras estão por trás de todos esses acontecimentos sinistros. Esses caras estão por trás, meus irmãos, desses conflitos que acontecem em todos os cantos do mundo. Esses caras estão por trás desses acontecimentos, sabe, sinistros, que a ciência vem, não traz uma explicação muito convincente. Esses caras, inclusive, não só estão por trás, como eles também já falam abertamente o que vai acontecer, né? Eles têm, assim, a ousadia de antecipar os seus fatos, de antecipar as suas jogadas, de antecipar as suas ações contra a humanidade. Não é à toa, né, que todo mundo ouviu boquiaberto, ainda no período do probleminha que surgiu lá do dragão vermelho, esse senhor Klaus Schwab dizendo assim, ó, olha, isso daí não é nada. Isso que vocês estão vendo que saiu lá de Wuhan, do dragão vermelho, vai se tornar cafezinho pequeno, perto de uma cyber ou de um apagão digital que está para acontecer a qualquer momento. Entende? Então ele disse que este outro evento, que ele já está falando que está para acontecer, vai trazer um estrago, um dano, um prejuízo sem precedentes, que o anterior será tido como café pequeno, uma coisinha mínima. Vocês estão entendendo? Uma anomalia. Então, esses caras, às vezes, eles são descarados, eles avisam antecipadamente. Da mesma forma também, eu já expliquei para as pessoas aqui que acompanham o canal, que esses mesmos caras, antes de acontecer o probleminha lá do dragão vermelho, eles fizeram simulações. Fizeram uma simulação de um problema daquele que invadiria a Terra e como deveria ser as ações, né, as medidas governamentais, que foi o evento 201, né? Então esses caras são descarados, né? Essa simulação que eles fizeram, né, para o primeiro problema lá do dragão vermelho, que espalhou pelo planeta, eles chamaram de evento 201. E esse evento 201, logo depois desse acontecimento, dessa simulação que eles mesmos simularam, né, 2 meses depois, aconteceu. A humanidade experimentou o que eles ensaiaram e fizeram até a simulação. Agora, da mesma forma também, com respeito ao cyber apagão, ou o apagão digital, também já fizeram. Só que diferente, né, do outro. O outro lá, o 201, fez, depois de 2 meses, aconteceu o negócio. O evento da simulação do cyber apagão, eles chamaram esse evento de Cyber Polygon, tá? E já aconteceu, se não me falha a memória, em 2022. 2022 aconteceu o Cyber Polygon, né? Que foi uma simulação de um cyber apagão. E agora só estão aguardando, né? Já fizeram a simulação e agora só estão aguardando. E são essas mesmas pessoas também que já anteciparam também, dizendo, olha, vocês têm que se preparar, tá? Nós temos que já ir trabalhando para um antídoto, né? Já temos que estar trabalhando já para uma solução, porque vai vir um outro aí também similar, né? E já disseram também que o outro que vai vir aí, um outro problema que vai vir aí, é 20 vezes pior do que o outro que veio do dragão, né? Então, você veja bem que esses caras são tão malignos, que eles estão dizendo que não sabem de onde é o problema, como será o problema, mas eles sabem dizer que vai ser 20 vezes pior. E dizem que já estão trabalhando aí para uma solução. E é lógico que o Tio Bill é um dos que mais investem, né, nas ações para evitar o problema ou na solução para o problema que surge. Sabe lá Deus da onde, né? Sabe lá Deus da onde surge o problema e depois eles vêm com a solução. E inclusive são esses mesmos caras que já pediram, né, para que todas as nações do mundo
todas as nações do mundo estejam fazendo uma vaquinha, um rateio, para juntar o dinheiro para dar para eles. Na cara dura. Quem falou isso, pastor Giovanni? O tio Bill. O tio Bill, que é muito preocupado com todos vocês, já disse isso. Olha, eu aconselho que deveria ser feito aí um fundo mundial com participação de todas as nações, já fazendo aí uma reserva. Porque quando surgir esse negócio aí que é 20 vezes pior que o outro, nós temos que ter uma resposta muito eficaz, eminente. E aí já vai juntando dinheiro para nós. Cara de pau, não é? Que se aliam ao sacerdote da Igreja Católica, o Bergoglio, que mandou uma cartinha quando iniciou ali o fórum lá de Davos, né, na Suíça, que é onde eles se reúnem, todo começo de ano, se reúnem, nesse ano aqui foram 123 países representados, já tem as 1000 maiores empresas que estão lá com eles, porque para ser um sócio do Fórum Econômico Mundial, não pode ser uma empresinha aí que tenha capital de, o capital de 100 milhões, capital de 200 milhões, não. Qualquer empresa para participar lá e ter uma certa influência e receber informações, tem que ser empresas com capital acima de bilhões. Acima de bilhões. Então, todas essas 1000 empresas que estão lá, catalogadas, que participam dos eventos lá, em Davos, todas elas investem uma grana pesada nesse fórum, porque são todas as empresas que têm na casa dos seus patrimônios na casa de bilhões. Não tem uma empresa nem lá com menos de bilhões no seu capital. Então imagina o dinheiro que esses caras têm. E quando você vê a carta dele, você pode depois ver, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você ver o link aqui na descrição do vídeo, para você ver a cartinha que ele mandou para o Klaus Schwab. Você vai ficar admirado que o Bergoglio, ele usa todos os termos dessa carta, que é usado pelos senhores do mundo, que é usado pelos globalistas, que é usado pelos comunistas, pelos esquerdistas, aqueles que estão querendo destruir o Ocidente. O linguajar deles também é o linguajar dos caras, tá? Vem falando de justiça, de liberdade, de igualdade. Tudo isso soa que é uma maravilha, né? Mas como vai haver justiça, liberdade, igualdade, quando o senhor que ele está mandando essa carta, o Klaus Schwab, já falou, olha, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Eles já falaram abertamente, gente, nós vamos arrancar tudo de vocês. O que nós vamos deixar para vocês usar, não será nem seu, será emprestado, alugado. É isso. É por isso que ele disse já há muitos anos atrás, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Ou seja, a proposta deles é nos tratar como bichinhos de zoológico. Já viu o bichinho como é que ele fica no zoológico? Cada animalzinho tem o seu quadradinho, né? Ele ali dentro do seu quadradinho simula ali, de uma maneira muito realista, o habitat daquele animal. Entende? Tem um laguinho, tem as rochas, tem um gramado, tem uma árvorezinha ali, tem uma casinha, né? Tem tudo ali. Simula muito bem o habitat. E ele vive dentro daquele quadradinho ali, e ali ele recebe diariamente a sua porção de ração, né? De manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. É justamente isso que eles querem fazer com os seres humanos, tá? É justamente isso. Olha aqui, ó. O Alex, sou católico e já deixei o like. Valeu, pastor. Um católico inteligente. Porque eu quero até aqui fazer um adendo aqui antes de eu prosseguir, porque agora nós vamos entrar numa zona de perigo aqui. Uma zona de perigo, um assunto perigoso até para essa plataforma, tá? Não é um leigo que vos fala, tá? Eu tenho essa cara de menino, mas eu dediquei muitos anos da minha vida trancado dentro de um quarto, estudando acerca de tudo que eu estou passando para vocês aqui, tá? Eu tenho essa cara de menino,
mas passei horas e horas assistindo muitos eventos com profissionais, com pessoas que entendem do assunto que nós vivemos, a respeito do seu tratamento, né, que está vindo aí já mais outra irmã mais nova, se é que vocês me entendem disso aqui, e não posso às vezes falar claramente aqui para vocês. Não podemos falar claramente, mas tudo faz parte de um processo de ensaio da humanidade, de adestramento da humanidade. Olha aí, a Patrícia também, ó. Sou católica e sempre estou por aqui. Esses católicos inteligentes, ela tá abraçando um batom enorme ali. Olha, a boca encheu d'água. Meu Deus do céu. Pensa num chocolatinho gostoso, né? Mas, ô irmã Patrícia, os católicos que me acompanham não têm o Bergoglio como seu líder. Entendem que... E eu vou aprofundando aqui. Eu quero até deixar aqui o meu respeito a todos os católicos que me assistem, que me acompanham. Vocês são bem-vindos aqui. Que a palavra de Deus penetre no seu coração e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero aprofundar no assunto. Vou entrar na zona de perigo aqui, tá? Esse Francisco que está aí, ele demonstra de maneira clara e objetiva que ele trabalha para um sistema que está para ser implantado aí. E esse sistema que vem com todo esse discurso de favorecimento, de bem-estar social, de liberdade, de igualdade, tudo isso daí é para o teu aprisionamento. É para o teu controle absoluto. Por que o padrão, o paradigma para eles de governo é a China? Justamente por esse aspecto, meus irmãos. Lá na China, todos têm o seu controle através de um score social. Através desse score social, a pessoa de uma hora para outra pode ser limitada quando vai comprar um objeto ou uma mercadoria. Ele tendo o valor ali na conta, não vai passar por aquilo ali. Porque, de repente, foi constatada uma inflação desse cidadão chinês contra o governo, contra o Partido Comunista, e por aí vai. Então, o que eles trabalham é para isso, para um controle total, absoluto e rigorosíssimo, tá? E, inclusive, teve uma irmã lá na China que acompanha o canal, e ela sentiu no coração de enviar uma oferta para o projeto. E ela fez esse envio de uma oferta, um valor pequeno, acredito que era em torno na nossa moeda aqui, em torno de R$100. E aí, não foi efetuada a transação. O governo entrou em contato com ela para tentar entender por que ela estava enviando valor financeiro para uma instituição religiosa, para uma instituição cristã. E foi barrada, ela não conseguiu concluir a transação e parece que se ela tentasse fazer novamente, ela iria ser penalizada. Olha para você ver o tamanho do controle. E o mais triste é saber que o Bergoglio, que deveria estar indo contra tudo isso aí, porque por se declarar aí um cristão, ele deveria muito bem saber que o mundo está se encaminhando para a implantação de um governo único. E que qualquer pessoa que se intitula cristão não vai fazer nada para favorecer a implantação desse governo. É o que eu tenho dito aqui para todos vocês. Muitas pessoas vêm aqui dizer, mas o que adianta, pastor? Está falando, está dizendo, né? Se está escrito na Bíblia, se tem que acontecer, por que ficar lutando contra? Por que ficar batendo contra? Porque nós temos essa função. Foi outorgado a mim e a você, cristão, a função de ser aqueles que o resistem. Nós temos que resistir às ideologias, essa política imunda e nojenta, que quer destruir a família, que quer influenciar os nossos filhos, que quer quebrar os nossos dogmas, tradições, costumes, que quer tirar a nossa liberdade de culto. E tudo isso aí foi cooptado pelo sistema globalista através da esquerda mundial, através do comunismo. A princípio começando ali com a própria China, que é super ideal a esse sistema de controle total e absoluto, e aonde a religião está quase sendo aniquilada, zerada,
Por quê? Porque esse mesmo Bergoglio que aqui está, esse mesmo Bergoglio aqui, ó, vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista lá dentro. Partido Comunista, perdão. Vou repetir aqui, tá? Vou repetir aqui para vocês. Ele vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista lá dentro. E lá dentro da China, a Igreja Católica que o Bergoglio vendeu, ela já lê a Bíblia reescrita pelo Partido Comunista. Lá dentro da China, que foi vendida pelo Bergoglio, ela já prega em favor e em prol ao comunismo e do governo comunista que aí está. Já não tem mais nada do cristianismo ortodoxo. Tanto é que os católicos que estão de fato querendo servir a Jesus, mesmo lá, eles servem a Jesus na chamada Igreja Católica não oficial. Porque a Igreja Católica oficial da China, que foi vendida pelo Bergoglio, inclusive tem os seus bispos, né, eleitos pelo próprio Partido Comunista. Você sabia disso? É um partido comunista que aponta quem vai ser o bispo, quem vai ser o arcebispo, quem comanda aqui, quem comanda ali. E o que prega, o que se ensina. E também, desta maneira, eles desfiguraram a Igreja Católica. E os católicos genuínos ali dentro mesmo servem a Deus escondidos, através da chamada Igreja Católica não oficial. E agora, como eu disse para vocês, existe um segmento dentro da Igreja Católica que já tem esse sentimento, que já sabe que o Bergoglio está trabalhando de maneira descarada para a implantação do governo único do anticristo. Eles sabem, e eles são intitulados ou se intitulam como sede vacantistas, ou seja, eles declaram que a sede da Igreja Católica, que é o Vaticano, ela está vaga, ela não tem um papa. E os sede vacantistas, raízes mesmos, eles vão além. Eles não são aquelas pessoas que dizem que hoje a Igreja Católica está sem papa, que dizem que hoje a Igreja Católica está com um falso papa. Não. Esses sedes vacantistas, que é um segmento que está crescendo e se fortalecendo muito dentro da própria Igreja Católica, principalmente por conta do Bergoglio agora, esse segmento está crescendo muito. Depois você pesquisa aí, que são católicos verdadeiros, católicos que amam a Bíblia, que leem a Bíblia e estudam a Bíblia. Eles estão crescendo e eles acreditam, eles declaram abertamente que desde o Concílio Vaticano II, a sede do Vaticano está vaga. A cadeira papal está vaga, porque os sede vacantistas, eles sequer reconhecem que o Papa que presidiu o Concílio Vaticano II, o Papa que presidiu o Concílio Vaticano II na década de 60, no comecinho da década de 60, né, que durou até 62 ou até 61, não, até 62 é o Concílio Vaticano II, o Papa que presidiu esse concílio é o João 23. Muitos dizem que o Papa João 23, ele era maçom. Alguns católicos aí falam com todas as letras e propriedade que ele era um Papa maçom. Também no Concílio Vaticano II, que eles dizem assim que foi um concílio para trazer a modernização da igreja. Olha só, lá na década de 60, vamos fazer esse concílio para trazer uma modernização para a igreja. E foi justamente nesse discurso de modernização da igreja que a maçonaria exerceu uma influência enorme, porque até então, um católico genuíno não poderia ser um maçom. Até então era impossível um católico, principalmente um padre
ou um arcebispo, ou um bispo ser maçom. Era pregado e ensinado abertamente que um católico não pode ser maçom. É óbvio que até hoje, alguns padres por aí ainda dizem isso aí, né? E os que são ali amantes da palavra de Deus ainda continuam dizendo que não pode ser católico e maçom. Mas ali, no Concílio Vaticano II, aconteceu então uma infiltração, uma influência muito forte da maçonaria para essa pseudo-modernização da Igreja Católica. E também, nesse mesmo ato de haver uma infiltração da maçonaria para trazer essa modernização dentro da Igreja Católica, houve também uma infiltração maciça do comunismo da antiga União Soviética, que foram através deles que começou a se, como se diz, a se plantar, né? Plantar dentro da Igreja Católica e aumentar esse número da Igreja Católica de padres, aqueles padres que gostam de outra pessoa do mesmo sexo. Padres que têm um amor extraordinário por pequeninos. Foi nesse período aí. Porque fizeram, né, fizeram-se aí um trabalho de infiltração para minar a Igreja Católica, sabe? Para enfraquecer a ortodoxia. Tem uma pessoa que está repetindo o comentário, acho que ela quer ser vista, né? Patrícia, meu amigo, você está um pouco confuso. Concordo que o Bergoglio é impostor, mas João Paulo II foi um grande papa. Papa Bento e Papa João Paulo II são dois santos. Amém, minha irmã. Amém. Então, se eu estou confuso, então eu não sei. Eu costumo dizer uma frase aqui que eu acho que cai bem, né, para o comentário aqui da Patrícia, que ela está comentando várias vezes. Daqui a pouco o próprio YouTube bloqueia ela, né? Porque não pode ficar repetindo o comentário tanto assim, né? Mas, Patrícia, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então, sabe, para enfraquecer, principalmente os padres, os bispos, os cardeais, que eram ali amantes da palavra de Deus. E nesse período aí, houve essa infiltração maciça de padres, bispos maçons, padres, bispos que gostavam de outra pessoa do mesmo sexo que ele e que tinham aí um amor muito grande por crianças, né? Um amor extraordinário, que vocês já sabem o que é. E desde então, o que aconteceu? Eles começaram a minar a Igreja Católica. Veio vindo de lá para cá. Vocês estão entendendo? Olha, eu disse isso aqui numa outra live, né? Eu não lembro se foi na semana passada, que dizem por aí que dos últimos 5 papas, viu, Patrícia? 3 eram homo. Era o que dizem por aí. Que dos últimos 5 papas, 3 deles eram homo. E tudo isso veio a partir de quando? Do Concílio Vaticano II. Foi como se fosse um tiro de misericórdia para degringolar, para afundar de vez com a Igreja Católica e chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Foi de lá para cá que começou, né, essas ondas enormes de processos contra a Igreja Católica por conta de padres, de bispos, né, que tinha esse problema de gostar muito, de amar muito, né, pequenos, e receberam processos pesadíssimos, tá? Lá nos Estados Unidos, várias arquidioceses estavam chegando à beira da falência mesmo. Por quê, pastor? Porque como lá a lei funcionava, como lá a lei de fato imperava, o que estava acontecendo? Todas as crianças que agora já na época eram homens, né, entraram com processos, tá? Processos robustos, com provas robustas, mostrando, dizendo o que aconteceu com eles quando eram pequeninos.
dentro desses lugares, trouxe então um prejuízo monstruoso, porque todas essas crianças que hoje são adultos, e que na época dos processos, que começou a rodar os processos, né, nos Estados Unidos, já eram homens formados, homens com seus 40, 45 anos de idade, mas que guardaram isso, né, sofreram a sequela disso e entraram com o processo. Veio uma enxurrada tão grande, que teve grandes arquidioceses lá que estavam à beira da falência, pelas indenizações pesadíssimas que estavam tendo que pagar. E até hoje, isso ainda está acontecendo lá nas igrejas católicas nos Estados Unidos. E tudo isso vem dessa sequência maligna de infiltração, de contaminação que houve dentro da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, que foi na realidade uma ação maligna justamente para fazer com que hoje a Igreja Católica, através do Bergoglio, estivesse exercendo esse papel ridículo de atuar como o falso profeta, que vem preparando o caminho para o anticristo. Então, que cada um de nós venhamos entender, mais importante do que estar de olho em quem será o anticristo, é importante saber quem será o falso profeta. Não estou aqui dizendo, declarando, batendo o martelo que o Bergoglio é esse cara, mesmo porque nós não sabemos se o governo do anticristo se implanta nesse ano, nesse mês, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. Vocês estão entendendo? Não tem como saber. Qualquer pessoa que vem aqui dizer, não, ó, o governo do anticristo será implantado em abril, em 2024, em 2025, em 2030, está chutando. Não tem como saber, mas uma coisa é certa, já que não tem como saber quem é o anticristo, por que não procurar então pesquisar, avaliar, entender quem pode ser o falso profeta? Por quê? Porque o falso profeta, ele vem antes do anticristo. O falso profeta é o que vai apontar dizendo, olha, esse cara, segue ele. Esse aí, ó, é o homem de Deus. Esse aí, ó, tá fazendo um bem tremendo à humanidade. Não é verdade? Você veja bem, né, que o papel do Bergoglio é muito influente nisso, né? Nós, há alguns tempos atrás, eu trouxe aqui para vocês algumas informações a respeito daquele padre muito famoso, amado pela esquerda de São Paulo, né? Se tiver algum padre aqui na live, ou algum católico na live aqui, me fala aí se vocês chamam o Júlio de padre ainda. Se chama o Júlio de padre ainda. Só gostaria de saber se algum católico genuíno, verdadeiro, chama esse Júlio de padre ainda, tá? Então o que que acontece? No auge de todas as acusações contra o Júlio, no auge ali em que o rapaz, né, veio lá a público e disse, olha o carro que ele comprou, deu 35 mil de entrada, na época lá, né, décadas atrás, deu 35 mil de entrada, tá pagando não sei quantas parcelas, e me deu isso, me deu aquilo, na casa do rapaz lá na época lá, né, que era caríssima, aquelas TVs de plasma, grande, enorme, encontraram lá, né, aparelhos eletrônicos, uma quantidade enorme, que o rapaz não tinha condições de comprar aquilo, um cara que vivia dentro da FEBEM, né, e ele disse abertamente que foi dessa forma, ele falou abertamente, o advogado desse rapaz falou abertamente, olha, a primeira vez que eu tirei esse rapaz da FEBEM, eu não lembro se era da FEBEM ou se era maior, estava na cadeia, mas eu sei que a primeira vez que eu entrei com advogado, quem me pagou foi o próprio advogado falando, quem me pagou foi o Júlio, porque ele estava preso, eu não tinha dinheiro para pagar, quem me pagou foi o Júlio, o próprio advogado dizendo isso. E em meio a todas essas gamas de acusações enormes, né, o Bergoglio dá uma ligadinha pro cara, tipo pra passar a mão nas costas, dá um tapinha nas costas, ô Júlio, eu tô com você, viu, fica tranquilo. E elogiou ainda, elogiou dizendo que ele fazia um trabalho maravilhoso com os pequenos aqui, lá de São Paulo, aqui de São Paulo, né, ele fez isso, gente. Mandou uma carta, fez uma ligação lá e depois ainda escreveram lá alguma coisa dizendo que ele havia dito
que o trabalho brilhante do Júlio com os pequenos em São Paulo era top, na Cracolândia e coisas do gênero. E aí é por aí que você vai vendo, sabe? As atitudes do cara aponta que ele trabalha de uma maneira descarada porque não presta. Para o que está contra a palavra de Deus. Sabe? Para o que está contra os cidadãos de bem. Então, da mesma forma que ele deu uma ligadinha para o Júlio, no auge dos processos, das acusações e tudo mais, ele também, por ocasião agora do evento lá de Davos, com o Klaus Schwab, ele mandou uma cartinha lá maravilhosa, lambendo, né, as botas, os pés do globalista, do grande homem do anticristo, que está preparando o caminho para o governo único, não é verdade? Então, nós entendemos que, por essas e outras, e pela influência que ele exerce, que ele é um candidato fortíssimo a ser o falso profeta. Então, se eu começar a olhar para ele, eu vou começar a perceber para quem ele está apontando. Olha, segue-o, o que esse cara está fazendo é bom, olha, o que ele está fazendo é para o teu bem. Eu já vou ficar com o pé atrás. Então, eu olhando para alguém que está trabalhando de maneira descarada para a implantação de um governo único e tendo a influência que o Bergoglio tem, é uma forte evidência para me saber quem pode ser o cara, o homem do pecado. Hoje, ele faz o discurso estendendo o tapete para os homens que estão preparando o cenário mundial. Mas quando este, que é chamado o homem do pecado, estiver para entrar em cena, caso ele esteja aí vivo, você acha que ele vai ter alguma dificuldade em dizer, esse é o cara, vamos todos segui-lo? Você acha que ele vai ter alguma dificuldade? Nós estamos vendo quem ele elogia, quem ele dá tapinha nas costas, quem ele abraça. Veja se ele recebeu ou convidou, sabe, o Bolsonaro para ir lá. Veja se ele recebeu ou convidou o Trump para ir lá. Não. Ele disse assim, não, nós não podemos nos envolver com coisas políticas. Ah, é? E o que está fazendo lá em Davos, então? O que está fazendo na ONU? Não é verdade? Olha só, ele como o sumo sacerdote da Igreja Católica, devia estar apresentando a Bíblia, dizendo, olha, todos vocês católicos do mundo inteiro, segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus. O Bergoglio jogou a Bíblia de lado, gente. O que ele está pregando? Ele está pegando a Agenda 2030, está usando a Agenda 2030 como Bíblia. Olha, segue isso aqui, ó. Ó, segue isso aqui. Segue isso aqui. Todos nós devemos seguir. É o que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Que o negócio está muito claro, muito escancarado. Pegando a Agenda 2030 e falando para católico que tem que seguir a Agenda 2030. Pegar as determinações da ONU e dizer que todos os católicos têm que seguir as determinações da ONU. Poxa vida, o que mais falta? Só falta ele vir literalmente ver a entrada do cara e dizer, olha, esse aí é o cara. Porque todos que eles têm apoiado, dado tapinha nas costas, visitado, mandado cartinha, feito telefonema, é tudo que não presta. Me aponte alguém, um conservador do cenário global, do cenário mundial, conservador de direita, que ele recebeu, que ele fez uma reunião, que ele deu uma atenção. Fale alguém. É só com pessoas e lideranças que não prestam, que não vale nada. Vocês viram ele dando algum puxão de orelha no Daniel Ortega? Poxa vida, gente, lá tem 5 emissoras de rádio da Igreja Católica que foram confiscadas. Tem padres presos, tem freiras presas, igrejas fechadas. Quando você viu o Bergoglio falando um A contra Daniel Ortega? Quando você viu ele falando um A aqui no Brasil? Quando você viu ele falando um A contra as ações? Quando você viu ele falando um A contra as ações do bêbado que aí está? Você não vai ver. Não existe uma reprimenda, uma chamada de atenção do bêbado, do pingaiada. É só
tapinha nas costas. Só tapinha nas costas. Vocês estão entendendo? Só tapinha nas costas. Então, vamos nós fazer a nossa parte. E eu também louvo a Deus pela vida dos católicos. Os sede-vacantistas e outros mais católicos que estão aí também, que já reconhecem abertamente que o Bergoglio não é um papa genuíno. Que também estão fazendo coro com os sede-vacantistas. Porque, como eu disse para vocês, os sede-vacantistas, eles já não reconhecem mais nenhum papa desde o Concílio Vaticano II. Ou seja, eles já deixaram de reconhecer o João 23. E de lá para cá, todos os que estão debaixo dessa autoridade do Concílio Vaticano II, para eles, estão fora. Não é um papa genuíno. Então, para esse segmento que, graças ao Bergoglio, está se fortalecendo dentro da Igreja Católica, muitos hoje já também, sendo católicos, reconhecem que Bergoglio não é um papa genuíno. Tá? Ok? Glória a Deus. Gente, deixa eu pedir para você deixar o teu like agora. Olha a nossa audiência como tá. Se você deixar o teu like, você vai ver como que ela vai subir gradativamente. Não deixou o like ainda? Fecha o chat se tiver ao vivo. Se não tiver ao vivo mais, depois deixa o joinha, tá bem abaixo do vídeo aqui, o likezinho pra cima, compartilha com alguém. Eu preciso passar essas informações, né? Porque se eu vejo isso e não passo, serei tido como um covarde, tá? E dentro disso que eu passei para vocês, estamos vendo que todas as profecias estão se alinhando para cumprimento de profecias. Tudo está se alinhando para o cumprimento de profecias. Os governos estão trabalhando para cumprimento de profecias. Logo veremos aí a manifestação do anticristo. Sabemos que antes da manifestação de Cristo teremos aí o arrebatamento da igreja. Então tudo está muito próximo. Precisamos de estar atentos. Está se levantando muitos, anticristos aí em nosso meio. Muitas pessoas aí com pregações heréticas, levando o povo ao engano, mas nós estamos aqui para pregar a verdade, e dentro disso, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor Giovanni? A nossa parte é pregar o evangelho a toda criatura, levar avante essa mensagem. Pastor, eu não sei falar sobre essas coisas. Você sabe sim, é só você compartilhar esse link, você vai estar falando do mesmo jeito. Esse vídeo vai chegar em alguém por sua causa, então você está pregando para essa pessoa. Quem sabe esse católico, essa pessoa de repente consiga abrir os olhos e entender que estamos vivendo já no fim de todas as coisas. Dentro disso também, estamos fazendo isso com muita ênfase, com muita credibilidade, pregando o evangelho dentro do Brasil e fora do Brasil. Essa minha live está chegando a países, diversos países, as pessoas estão recebendo essa mensagem. E aí, além da pregação, qual é a outra obrigação que eu tenho como cristão, como servo de Deus? É viver a prática do evangelho. Porque pregar é muito bom, orar é muito bom. Ah, pastor, eu oro, eu prego, eu canto, eu evangelizo, eu faço tudo isso. Tá, mas e na prática, o que você tem feito? Porque a fé sem obras, ela é morta. Se não tem prática do evangelho, você mortifica a sua fé. Se não tem prática do evangelho, você mortifica, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você canta. A sua cantoria, a sua pregação, ela não é válida se não tiver a prática do evangelho. E quando a gente fala sobre prática do evangelho, os números vão caindo. Você vê que estávamos aqui com quase 1000 pessoas, já caiu para 880 pessoas, porque são poucas pessoas que querem ter a prática do evangelho, viver de fato a prática do evangelho em sua vida. E qual é a prática do evangelho? Qual é a prática do evangelho, pastor Giovanni? É fazer o bem ao nosso próximo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Glória a Jesus, que bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, o Senhor é bom. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. Eu te agradeço por você estar aqui comigo mais uma vez. Deus te abençoe. Seja um semeador da boa semente, a chave Pix está aqui embaixo. Tudo é revertido para o canal. Seja um parceiro do nosso ministério.
Pessoas que têm sido parceiros do nosso ministério têm contado bênçãos pela misericórdia de Deus. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e até o próximo conteúdo, a próxima mensagem. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.